e aumentem a necessidade de recursos do Estado, mas às vezes uma solução simples que alguém possa colocar para aquela situação e possa gerar um resultado efetivo. Então eu marquei de laranja ali as nossas ideias de participação, né, das pessoas, dos apoiadores no mandato, que seria nas visitas técnicas. Quando a gente for fazer as auditorias operacionais, a gente vai precisar de vários olhos, né, várias pessoas para poder estar junto com a gente, igual o nosso, né, o que o Matheus colocou, o gabinete é enxuto, então a gente vai ter vários pontos, às vezes, para avaliar em uma determinada visita, e a gente vai precisar de pessoas atuando nisso junto com a gente. Seria através das visitas técnicas e depois desse brainstorming de soluções, quem tiver também com essa disponibilidade de poder ajudar nesse sentido, que a nossa ideia é levar essas soluções baratas e que geram resultados eficazes para o executivo e que podem ser implementadas, né? Inclusive, até através do legislativo aqui, a gente pode propor ações na lei de orçamento. Então, assim, é possível a gente avaliar essas atividades. E aí eu queria fazer esse convite, quem tiver interesse, já quiser colocar como apoiador e participante dessa iniciativa nossa de fiscalização, puder passar os dados para o Vitor, que a gente vai entrar em contato, como eu disse, vai ser um pouquinho mais para frente, porque a gente está moldando as visitas da auditoria operacional. A gente vai começar agora pelo diagnóstico mais a fundo, né, identificar os stakeholders do processo, mas vai ser um prazer assim, poder contar com mais pessoas nesse trabalho que é tão importante, né, e que faz diferença. Eu acredito muito que realmente faz diferença para melhorar a qualidade de vida de todos, que é um dos objetivos do novo. Bom, ou é para eu terminar de falar, né? Duas vezes sinal de fogo. Pode falar. Bom, Laura, você pode contar com o apoio do nosso grupo de trabalho, né, do partido, né? No nosso relatório que nós apresentamos hoje, a minha área afim é segurança, né? E exatamente nessa linha, né, desencontro de informações, por exemplo, esse programa Viagem Segura, que o prefeito está anunciando bastante, que é a fiscalização dentro dos ônibus, né? Tem lá, tá apreendidas tantas pessoas, está feito tantas fiscalizações, mas embaixo está escrito assim: não há informação estatística se houve redução no roubo a veículos, a roubos de ônibus. Então você faz um anúncio de uma série de coisas, mas não tem estatística para saber se está dando certo ou não, né? Então tá aí, essa informação existe ou ela não existe? Se existe, ela pode estar camuflada, porque ela não pode ser boa, né? Então tá aí, de repente, uma demanda, né, para saber onde é que está essa informação. Senão a viagem segura não tem valor nenhum, né? Só dizer que aprendeu, que fiscalizou, mas e o resultado oficial? Não tem, né? A outra também, a questão que nós levantamos, é que está se propagando que houve uma redução da violência em Belo Horizonte. Tá? Comparando a 2016, que foi uma tragédia, mas comparando a 2015, ainda está muito pior do que 2015. Quer dizer, então anuncia um negócio, mas é pela metade, né? Lei estatística sempre do jeito que ela pareça melhor. Exatamente, né? E o grupo de executivo de trabalho é para tentar achar isso e municiar vocês sobre essas informações, né? Eu acho, gente, assim, primeiro assim, saber se alguém tem alguma ponderação que queira fazer sobre o plano de trabalho, a metodologia, alguma contribuição. Pois não? Posso falar? Claro. Não. Eu trabalho há 4 anos com monitoramento, planejamento e orçamento público do governo de Minas Gerais. E eu queria dar uma contribuição porque eu já presenciei lá. Essa análise que vocês fizeram, do físico, como orçamentário, eles são bastante lá, eu achei bem legal, bem rico. Mas tem muita coisa que a gente não vê, dado frio não mostra, que é o que a gente vê lá, que a gente tem um contato maior com as áreas. Então, por exemplo, não sei se vocês pegaram a despesa empenhada ou liquidada. A gente pegou a liquidada pensando que seria o que já gerou um benefício para as pessoas. Então, foi aquele recurso que, mesmo que não tenha sido pago ainda, mas pelo menos já foi prestado. Então, assim, de fato, algumas áreas vão ter dificuldade da liquidação. De fato, talvez seja um programa de empresa mandar fatura, esse tipo de coisa acontece. E a gente só consegue ver isso em contato mais junto com a área. Tem vezes que o dado físico tá ruim ali, mas porque a pessoa o pessoal informou errado, isso é muito serviço mesmo, né, Marcelo? E as auditorias setoriais, elas conseguem auxiliar, pelo menos a gente lá auxilia muita gente nisso. Então, assim, o dado frio, ele mostra muita coisa, mas não mostra tudo. Então, muita coisa igual se vier exemplo da licitação, não foi
realmente pode acontecer. Tá ali não teve execução financeira até esse determinado período, mas talvez não seja uma ação que demande contratos, que vai ser aquele processo igual energia elétrica, que chega sempre a fatura e vai ser sempre liquidado. Talvez faça de um projeto que só vai começar lá na frente. Então, assim, apesar de ser tudo muito interessante e muito rico, muitas vezes o questionamento que vocês vão fazer talvez vai ser, digamos assim, fácil de responder e não tão constrangedor. Então, a minha sugestão para vocês seria nesse sentido. Tipo assim, vamos realmente ver o que está com muita cara de estar errado. Porque tem coisa que a gente bate o olho, acha que está errado. Na verdade, é muito plausível quando a gente vê a execução de perto, que aquilo lá é só um procedimento burocrático do errado, uma licitação que aconteceu, uma fatura de um fornecedor que não chegou, e não vai surtir tanto efeito quando vocês querem, que é de constranger o gestor público, aquele que é de fato eficiente. Mas você sabe até que, na verdade, o grande objetivo era não constranger ninguém. Que a execução estivesse perfeita e as metas alcançadas. A ideia de trabalhar com um cosmos pequeno, como segurança, é exatamente conseguir pedir todas as informações que nos pareçam divergentes, para que a gente só corra atrás na fiscalização operacional do que com a informação de esclarecimento que chega, que parece não fazer sentido ainda. Então, por isso que a gente fez um filtro duplo. O primeiro filtro é a comparação dos dados informados. A partir daí, os pedidos de informação. E aí, as fiscalizações operacionais físicas, propriamente, vão partir naqueles programas em que a gente perceba que a informação chega e continua não fazendo sentido. E aí que eu acho que quando eu falo do constrangimento, ele é muito menos do pedido de informação e muito menos na hora que a gente marca a visita operacional. Porque aí você fala, não é possível que eles continuam com dúvida. Não é possível. Você me explicou ele, eu não continuei não entendendo nada. Às vezes pode ser por burrice nossa, do lado de cá, que eventualmente vai acontecer, né, alguma coisa que operacionalmente a gente não esteja conseguindo captar, mas na hora que o secretário chegar aqui para prestar esclarecimento, a gente fica até constrangido, nós, né, com a explicação pela desculpa ter feito chover até aqui. Mas, por outro lado, e aí quando eu falo do constrangimento, é mais ou menos isso. As pessoas que me conhecem há mais tempo já me ouviram falando isso, né, eu pergunto sempre, Geraldo, você já tomou água no bico da garrafa alguma vez na sua vida? Já, assim, eu e o Geraldo que já fizemos isso. Obviamente, qual é a primeira providência do sujeito quando ele vai tomar água na boca da garrafa? A primeira providência é dar uma olhada por cima do ombro, para saber se tem alguém olhando. E, na verdade, é só isso que a gente tem. Assim, dá para o executor da despesa a sensação de que ele está sendo observado, como ele devia ser o tempo todo, na verdade. Né? Então, assim, nem que seja para que ele fique um pouco mais constrangido no quadrimestre seguinte, na hora de alimentar os dados. Falou, gente, eles vão pedir essa informação de novo. Então, você faz o favor de alimentar o dado direito, que vai pedir, vai baixar a diligência, vai ter convocação. E aí, é claro, gente, a gente não vai conseguir fazer isso com o orçamento todo. Mas quem sabe a gente não consegue modelar uma prática em que a gente faz com a segurança, mas alguém que tem o mandato focado em saúde, faz em saúde. Talvez no ano que vem a gente consiga fazer educação, e a gente vai multiplicando, porque a ideia é essa, é criar um modelo de fiscalização que os gabinetes consigam reproduzir. Mas acho que você tem toda a razão. Assim, muita coisa a resposta vai ser, está empenhado, mas o contrato é para dezembro. Diga, pode, depois a Paula fala, pode falar. Antecipando as visitas técnicas, seria uma ideia, né? De repente um hot site ou qualquer coisa disso, com um quiz, umas perguntas, distribuída para a população, onde a população identificaria itens que ela acha que estão falhando na sua rua, na sua região e tudo mais, e alimentando um banco de dados para que as visitas técnicas sejam localizadas baseadas já em uma pesquisa prévia. Algo para se pensar. Eu concordo. Isso só muda um pouquinho a lógica que nós estamos adotando, porque como nós partimos de metas que são fixadas no PPAG, metas físicas, a população pode ter uma sensação de que as metas deveriam ser outras, que também é muito importante, mas isso talvez seja mais importante na atuação do mandato, na formação do orçamento, do que propriamente na fiscalização da execução do orçamento. Ou seja, perguntar para as pessoas o que está te incomodando, para a gente poder olhar o PPAG e falar, mas isso que você está falando não está no PPAG, então nós temos que tentar incluir no PPAG. Porque depois que foi para o PPAG, eu só consigo dizer que o município não fez aquilo que ele se propôs a fazer. Eu não estava pensando em questões abertas, estava pensando em... Pois é, mas mesmo no quiz, aqui eu estou dizendo que as metas elas são muito objetivas. Então, e eu acho que você está falando uma coisa que tem uma riqueza enorme, que é o de pensar, mas a população gostaria de ver isso endereçado como? Eu vou te dar um exemplo concreto. Quando a gente fala de segurança nos pontos de ônibus.
As pessoas prefeririam que o MOVE fosse 100% fechado, para você não poder pular por cima da catraca, ou seja, a única saída possível ser por dentro do ônibus na hora que o ônibus encosta, ou ter um agente de segurança dentro de cada um, ou as estações serem filmadas, ou... Porque na hora que eu pegar a execução orçamentária, eu só vou ter lá a meta que a prefeitura escolheu. Mas talvez as pessoas nos indiquem que aquela ação que está sendo medida na meta não atende os objetivos finalísticos. Entende o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo, o que você está propondo é ainda mais rico e a gente pode usar isso, claro, para fiscalizar também. Mas eu acho que talvez pensando na nossa intervenção na LDO e no PPAG. Como propor o orçamento, que medidas propor e como medir isso lá na frente. Eu tenho muitas dúvidas sobre algumas metas. Uma informação que eu acho que é válida, Dália. Uma das emendas que o gabinete apresentou foi a emenda prevendo a contratualização de 100% das metas do PPAG. Aí você me fala uma coisa que me dá uma tristeza, assim, você fala, mas as metas do PPAG são... O cumprimento delas é um cumprimento... A meta não é fictícia, o cumprimento é estatístico. Bom, aí nós temos que trabalhar em cima do cumprimento, mas eu acho que já foi um avanço, a prefeitura comprou a ideia e ficou dentro do projeto, 100% das metas do PPAG tem que estar contratualizadas com os gestores públicos. Não dá para... Porque tem um monte de meta do PPAG que não tem dono. Na hora que você pega hoje e fala assim, mas quem é que tem que entregar essa meta cumprida? Não tem nome, não. Só tem a meta lá, assim, é como se ela fosse aparecer por evento da natureza. Né? E eu te falo que tem servidor que não sabe nem qual é, nem o conteúdo do PPAG. Tem quem não sabe nem o que é o PPAG. Né? E os que sabem, se não cumprir, acontece o quê? Pois é, hoje, em dia, na hora de contratualizar, aí, na verdade a contratualização é para medir a eficiência da gestão. Como nós estamos falando nesses cargos, normalmente, de chefias comissionadas, o mínimo que se espera de quem não consegue entregar a meta é que seja substituído por outra pessoa. Para falar que não aconteceu nada. Por favor. Eu só ia completar, acho que o que você acabaram de falar é o que eu queria dizer. Então, uma coisa é ter um plano de metas, né, e um orçamento. Né, e até cumprir. A gente pode chegar no final do ano, ter as metas cumpridas e o orçamento também executado. A próxima pergunta é, e aquilo que queria atingir foi realmente realizado? Será que a prevenção ao crime foi realmente conquistada com aquilo ali? Que eu acho que seria uma evolução. A primeira, acho que já estão fazendo muito bem, que é a gente partir daquilo que a gente tem. Tem um orçamento que vocês vão participar na construção deles. Então, tomando por base, né, de que isso realmente é aquilo que quer atingir, vão partir dali. Né, o cumprimento, se é puro e simples. Agora, o segundo é o qualitativo. Né? Será que aquilo ali que está previsto, tanto o orçamento quanto as ações, realmente vão atingir e vão nos dar uma melhor segurança pública? Acho que é a evolução do segundo ano e que a gente tem que evoluir, porque senão a gente vai partir do princípio que foi orçado correto e que as metas realmente vão atingir assim. Até só para colocar que, assim, importantíssimo isso que você está colocando, a gente até se indagou um pouco sobre isso, a gente foi procurar índices de criminalidade ou índices de qual a cidade mais segura, para a gente poder avaliar Belo Horizonte nesse contexto e ver se o que está sendo realizado, no final das contas, vai gerar um impacto de modificação nesse índice. Aí a gente entrou, quando foi avaliar os dados, a gente viu que o problema, na verdade, é mais primitivo. Então, assim, é fundamental. É fundamental isso que você está colocando. A nossa ideia é seguir para essa direção. Tem o mapa da violência, o Atlas da Violência também, que é feito pelo IPEAD, mas esse dado acho que é do mapa da violência, que Belo Horizonte, em 2016, acho que foi a 16ª cidade do Brasil em mortes por tiro, homicídios por tiro. Então, assim, armas de fogo. Então, assim, existem outros índices, mas a nossa dificuldade também foi achar um índice de criminalidade ou índice de segurança da cidade que fosse mais global.